E aí galera, eu sou o Rafael, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Desplanilhando. E na aula de hoje eu vou te ensinar a trabalhar com a fórmula desloque. É uma fórmula um pouquinho complicada, muita gente tem medo dela, mas na aula de hoje a gente vai tirar todas essas etapas que travam você e a gente vai trabalhar ponto por ponto até que você entenda de fato como ela funciona. E olha só, isso aqui é uma aula um pouquinho mais densa, eu não consigo explicar a fórmula desloque em 5 minutos. Então, preste atenção em cada etapa que eu vou falar, cada etapa que eu vou fazer. Vai valer a pena até o final do vídeo. E terminando esse vídeo, eu tenho certeza que você vai saber utilizar ela. Então, primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que a fórmula de desloque ela é parecida, ela segue uma mesma lógica de um mapa, daquelas coordenadas que você tem de altura e largura, que é longitude e latitude. Ela segue a mesma lógica e eu separei até um mapinha aqui para te mostrar mais ou menos como ela funciona. Olha só, eu tenho aqui o meu ponto inicial, todo o percurso que eu preciso percorrer, óbvio, e o meu ponto final. Como nós vamos traduzir isso para a fórmula de desloque? O primeiro argumento da fórmula de desloque é a referência, ok? Então eu tenho o meu ponto inicial que é a referência. A referência na desloque é um pouco diferente das outras formas de pesquisa e referência, que você seleciona toda a sua matriz e a partir de toda essa matriz você vai fazer a combinação de valores até chegar no resultado. A desloque ela pede somente um ponto, uma célula de referência. E é realmente como se fosse o seu ponto de partida. Então, o primeiro argumento é o ponto de partida, é o início da sua trajetória de busca a esse tesouro. O segundo e o terceiro argumento são sobre linhas e colunas que a desloque tem que se movimentar ou se deslocar, que é o que dá origem ao nome da fórmula, para ela chegar no resultado. Então você vai passar quantas linhas ela tem que se mover, quantas colunas, e isso é identificado por esse processo aqui, ó, o caminho do ponto de início até o ponto final. E aí aqui no final você tem o retorno da sua pesquisa, o retorno do que você deseja extrair através da desloque. Basicamente ela faz isso. É um caça ao tesouro, é um mapa que você tem que seguir. Além desses três argumentos, eu tenho mais outros dois que são opcionais. Como eu identifico que eles são opcionais aqui no Excel? Tudo que é opcional no Excel, dentro daquela formulinha da sintaxe, vai vir entre colchetes. Então tem um colchete abrindo e um colchete fechando. Nesse caso aqui, altura e largura são opcionais. Esses dois valores de argumento nós vamos trabalhar no segundo e no terceiro exemplo dessa aula. O primeiro é para te introduzir realmente em como a fórmula de desloque trabalha, como ela funciona meio que em nível raso, para você realmente pegar e engatinhar nela por enquanto. E se você reparar, aqui na direita eu já separei alguns valores para a gente conseguir trabalhar uma tabelinha pequenininha só para te trazer uma explicação mais detalhada do trabalho dela. Aqui eu já tenho mastigado referência, linha e coluna. Já deixei tudo muito prontinho para você visualizar. Então aqui eu tenho referência, que está trazendo o meu valor. No caso, realmente a célula valor, que é a O2. Eu tenho as linhas que eu posso ou precise percorrer e as colunas que eu posso ou precise fazer o deslocamento entre elas. E aqui, antes de chamar a nossa fórmula, eu quero te mostrar onde ela fica. Ela vai ficar aqui em fórmulas, biblioteca de funções, pesquisa e referência, e logo no início já vai aparecer ela, desloque. E eu só queria fazer um parênteses aqui. Essa explicação do Excel não vale de nada, não tenta aprender por ela, em muitos casos até auxilia, mas a grande questão é você pegar um exemplo prático. Por isso aqui você vai ficar muito mais bagunçado. Olha só o que ela fala. Desloque, retorna uma referência ao intervalo que possui um número específico de linhas e colunas com base em uma referência específica. Entendeu alguma coisa? Você não entende nada disso aqui. Isso aqui nem para um técnico talvez faça tanto sentido. Então, preste atenção nos exemplos que eu vou dar agora. Vou chamar desloque, abrir a nossa fórmula. E aqui, como eu já tinha explicado para vocês, o primeiro argumento é referência, o segundo é linhas e o terceiro é coluna. A gente vai trabalhar com esses três por enquanto. Então, linhas. Qual é a minha primeira referência? Eu acho que, para quem está começando, o ponto mais importante de entender a referência é colocando o primeiro valor da sua tabela. E o primeiro valor da sua tabela, no caso da nossa aqui, é a célula O2, que tem um texto de valor. Então, olha só, cliquei aqui em valor e ela já aparece aqui para mim como O2. Esse é o meu primeiro ponto da tabela e é a partir dela que eu vou me deslocar para baixo ou para cima. Ah, Rafa, eu posso selecionar outro valor? Pode, claro que você pode. Eu poderia começar por lote, por exemplo, mas aí você tem que fazer a medição exata de todos os campos para ter uma correspondência melhor. E eu acho que o melhor modelo para você usar desloque é realmente usando o primeiro valor da tabela. É assim que eu sempre procuro utilizar. Ou o primeiro ou um dos primeiros valores da sua tabela.
Então aqui no caso vou selecionar valor, que é a primeira célula da minha tabela, vou dar um ponto e vírgula. Agora eu quero trazer uma informação importante. O valor que eu quero pesquisar dentro dessa tabela é esse valor de 80, tá? Valor de 80. Então para chegar no 80, quantas linhas eu preciso me mover? Eu preciso me movimentar a partir da referência uma linha, duas linhas, três linhas. Então eu estou aqui em valor, eu me movo uma linha, duas linhas, três linhas. Basicamente isso que a gente vai fazer. Então eu vou colocar o número 3 aqui em linhas. Ponto e vírgula. Agora é colunas. Quantas colunas eu tenho que me mover da minha coluna que eu já estou, a minha coluna onde a minha referência está, quantas colunas eu preciso me mover para alcançar o valor procurado? Uma. Concorda que eu estou na coluna O e eu preciso me mover para a coluna P? Então é somente uma coluna. Coloco o número 1 e fecho a forma de desloque. Assim que eu der o Enter, tem que me trazer o valor de 80. Se trouxer outro valor é porque está errado. Vamos tirar a prova? 80. Exatamente o que a gente queria. Então, você precisa entender que a desloca ela se desloca pelas referências que você vai dar. Então, quantidade de colunas, quantidade de linhas, tudo isso vai identificar o caminho que ela vai percorrer até chegar no seu X, até chegar no ponto final. Então, o que nós fizemos basicamente foi isso. Estava aqui em valor, me movi uma, duas, três linhas abaixo e uma coluna à direita. E aí você me pergunta, mas se fossem linhas acima ou colunas à esquerda? Quando é algo acima da sua referência, você vai colocar um valor negativo. Então aqui no caso, se fosse uma célula acima da minha referência, seria menos 1 e assim por diante. E colunas também, se fosse uma coluna à esquerda do meu valor de referência, seria menos 1 e também assim por diante. No meu caso, tenho valores à direita e abaixo, então todos serão positivos. E é só assim que eu vou trabalhar nos nossos exemplos aqui, tá? Então agora que você entendeu esse conceito, eu vou trazer um outro ponto para a gente pesquisar. Eu quero saber aqui no valor B, qual que é o lote desse valor B. Para isso eu vou ter que andar de referência uma, duas células, então eu vou ter que descer duas células e deslocar duas células, e eu tenho que ir entre colunas uma, duas. Então, duas células abaixo e duas colunas à direita. Como que a gente vai transcrever isso aqui na fórmula? Vou abrir aqui a desloque e eu vou colocar aqui em linhas, número 2, colunas, número 2. Fecha o desloque e agora tem que me retornar o valor de 145. Se você der o Enter, olha só, 145. Exatamente isso. Então, a desloque no nível raso, fazendo uma função parecida com a PROC-V, parecida com a Índice-Corresp, tem esse jeitão de trabalhar. Eu, particularmente, acho muito melhor do que a PROC-V, que a PROC-V simples, do que o Índice-Corresp, porque ela, além dessas opções, ainda tem aqueles outros dois argumentos. Então, você consegue dinamizar muito o seu trabalho. Agora eu entendo que você já pode partir para o nosso primeiro exemplo, então vamos lá. Exemplo 1, olha a tabelinha que nós temos. É uma tabelinha relativamente pequena, não é muito grande, são 16 linhas preenchidas com 15 produtos e eu preciso retornar os valores a partir da desloque desses produtos da minha tabela. Então eu vou colocar no zoom maior aqui para você visualizar também, para ficar fácil. E aqui na célula amarelinha eu vou colocar nossa fórmula de desloque. Então, o que eu preciso fazer a princípio? Eu quero começar por um valor fácil para você visualizar bem também. Eu quero trazer o valor do produto 1 na coluna valor unitário. Então, eu preciso fazer esse contra. Minha referência vai ser produto, o primeiro ponto da minha tabela. Vou ter que descer uma linha para chegar em produto e avançar uma coluna à direita para chegar em valor unitário. E aí eu vou ter esse valor aqui de 93. Transcrevendo isso para desloque, vai ficar assim. Igual, desloque. A minha referência, como eu falei, vai ser produto, então célula A1, ponto e vírgula, linhas. Quantas linhas eu desço? Uma, estou aqui em produto, desço para PROD 1. Coloquei 1, ponto e vírgula. Estou aqui em produto, quantas colunas eu me movo? Uma coluna. Então coloco 1 também, fecho parênteses e agora eu vou dar um Enter. E me trouxe 93. Exatamente o que a gente queria. Agora eu quero saber do produto 2, o estoque máximo. Para isso a gente vai fazer assim, estou aqui em referência, eu vou descer uma célula, duas células. Então eu vou descer duas linhas. Agora eu vou movimentar quantas colunas? Uma, duas, três, quatro, 5. A partir da referência eu tenho 5 linhas à frente até o meu valor de objetivo. Então eu vou vir aqui na desloque e vou transcrever isso de novo. Duas linhas, certo? Que a gente acabou de confirmar como exemplo. E 5 colunas. Fecho parênteses.
1.479. Vamos fazer o contra? Produto 2, estoque máximo, 1.479. Esse contra que eu fiz é basicamente o que a fórmula de Desbloque faz. Ela vai tirar a prova dentro de meio que um eixo e ela vai calcular o que está fazendo o ponto que liga os dois. Então agora que você entendeu os conceitos, eu acredito que ficou bem claro, eu vou ajudar vocês a automatizar o Desbloque. Ou seja, no seu dia a dia você não vai ter que ficar contando uma por uma. Você vai identificar uma referência para essas linhas e colunas e a partir disso você vai ter uma fórmula automatizada e muito precisa. É chato você contar na unha uma por uma e ficar contando colunas, linhas, só vai te dar um trabalhão e não vale tanto a pena. Então como que a gente vai fazer isso? Antes de fazer essa automação, a gente precisa cumprir algumas etapas antes. Eu vou criar uma validação de dados com os valores de produto e os valores do meu cabeçalho. Para isso a gente vai primeiro nomear os intervalos. Então eu vou pegar de produto 1 até o produto 15 e vou dar um nome para eles. Vou vir aqui em caixa de nomes e vou chamar do quê? Produtos. Dou Enter. E se você vier em qualquer célula aqui da sua planilha e colocar igual e chamar produtos, já tem um intervalo nomeado que se você der um tab, ficou em azulzinho. Isso quer dizer que selecionou todo o nosso intervalinho. Isso aí é muito importante para a gente. Agora eu vou fazer o mesmo processo com o cabeçalho. Então eu vou selecionar de B até F. E por que eu fiz isso? Porque o valor de A1 já não é a nossa referência, então eu não posso incluir eles dentro desse intervalo, senão vai dar uma contagem de colunas e linhas errada. Então esse valor aqui de A1, tanto da coluna A quanto da linha 1, eu vou omitir. E eu vou selecionar de B1 até F1. Vou chamar de cabeçalho e dar um Enter. Se você vier novamente aqui e escrever cabeçalho agora, perceba que ele já selecionou de valor unitário até estoque máximo. Então está tudo cooperando como a gente bem quer. Vou vir aqui na célula H1 e eu separei essas duas para a gente colocar nossas validações. Então, a princípio, eu vou colocar a validação dos produtos. Então, você vai vir aqui em dados, seleciona a validação de dados, a lista vai ser o nosso modelo desejado e a nossa fonte não vai ser uma matriz, e sim um intervalo nomeado. Então, igual. E aí você fala assim, puxa, Rafa, esqueci qual que é o nome que eu dei para o intervalo. Tem algum atalho que faça essa função de trazer ele para mim? Tem sim. Vem aqui em F3 e vai aparecer todos os nomes que você deu dentro da sua pasta de trabalho. Aqui eu tenho produtos, mês e cabeçalho. Eu acabei de identificar produtos e cabeçalho. Esse mês aqui eu vou utilizar numa outra planilha dessa aula. Então aqui eu estou criando a validação de produtos, eu vou selecionar produtos. Clique em OK, OK de novo, e aqui eu já tenho a minha lista toda preenchida, perfeitamente como nós queríamos. Agora aqui embaixo a gente vai fazer uma validação de dados para o cabeçalho. Então é o mesmo processo, não muda em nada. Validação de dados, seleciona a opção de lista, vem aqui em fonte, igual, e já usa o comando F3. Seleciona cabeçalho, dá o OK, OK novamente, e aqui se você observar, eu já tenho todos os nossos cabeçalhos, tudo também bonitinho. Agora o que a gente vai fazer? Para automatizar a busca por linhas e colunas, que fórmula que eu uso? A fórmula Corresp, que me traz a correspondência exata na posição dessas linhas e colunas a partir da referência que eu vou entregar. E a referência vai ser essa validação de dados aqui. Então a construção dessa fórmula eu vou fazer dentro da barra de fórmulas, porque ela vai ficar extensa, então é bom que você vê passo a passo dela. Vou vir aqui na minha célula H5, depois de selecionar ela, eu venho aqui na barra de fórmulas, igual, já vou chamar de Desbloque, e aqui a minha referência não mudou, continua sendo a célula A1, ponto e vírgula. Em linhas eu já vou abrir um Corresp. Então eu chamo a fórmula Corresp, e aqui a Corresp ela tem alguns argumentos. Se você não conhece a fórmula, não tem problema, você vai conseguir trabalhar com ela aqui, mas eu te aconselho a visitar nosso canal, Entrei Desplanilhando, coloca Corresp, eu já tenho uma aula explicando sobre ela, que você vai entender também, e vai ser um complemento a essa aula. Mas calma, termina essa aula primeiro, que vale a pena você terminar ela. Aqui em valor procurado, eu vou selecionar o quê? Vou selecionar a célula que eu usei como validação de dados. E eu validei os produtos, que é a linha que eu vou identificar, aqui na célula H1, tá bom? Ponto e vírgula, qual que é a nossa matriz? Nossa matriz é de produto 1 até produto 15. Eu poderia selecionar eles na unha, mas eu não dei um nome para esse intervalo, então vou utilizar esse nome agora. Vou escrever produtos, chamo o nosso intervalinho e perceba que aqui ficou de roxo
E aqui o nosso intervalo também está roxinho, então está selecionado. Ponto e vírgula, o 0 para trazer uma referência exata. Fechei a nossa fórmula Corresp que automatizou as linhas. Então, metade já está feita. Agora eu vou usar aqui fórmula para trazer também uma automação para as colunas. Corresp também. Então, abro a Corresp aqui. Valor procurado. Se H1 era a minha referência de produtos, a H2 é a minha validação de dados que tem referência ao cabeçalho. Então, seleciono H2, ponto e vírgula. Qual é a nossa matriz? A que nós nomeamos. Então, eu escrevo cabeçalho aqui, ponto e vírgula, 0 também. Fechei parênteses para fechar a Corresp, fecho mais um para fechar desloque. Pronto, nossa fórmula está feita. E se você perceber, ficou até bonitinho aqui, ó. A nossa referência está em azulzinho, que é a nossa célula 1. A nossa referência de produtos está em roxo. E a nossa outra referência aqui de cabeçalho está em rosinha. Então ele selecionou tudo, deixou tudo classificadinho. E se você perceber, eu estou fazendo uma espécie de um L. Eu estou fazendo um liga-pontos aqui. Vou dar um Enter e vai aparecer não disponível, porque eu não coloquei nada na validação. Agora que a gente vai consertar isso. Aqui em produtos eu vou selecionar produto 1 e em cabeçalho eu vou selecionar o valor unitário. E já me trouxe 93. Se eu selecionar agora de valor unitário para fornecedor, ele já me trouxe o fornecedor que eu queria. Então nós automatizamos a busca que nós queremos de linhas e colunas. E basicamente, por trás das fórmulas eu falei isso. A Corresp traz a posição dentro da matriz daquele valor que você colocou para pesquisar. Dentro da matriz de produto 1 até produto 15, qual é a referência de posição da produto 1? É a primeira linha dentro dessa matriz. E aqui, dentro de B1 até F1, dentro dessa matriz, qual é a referência de fornecedor? Primeira, segunda coluna. Então, nós automatizamos o que a gente estava fazendo na unha. Simples. Basicamente, você criou uma inteligência aqui por trás da sua fórmula que deixou tudo bem regradinho, tudo bem feitinho, para que você não precise ficar toda hora contando linha por linha, coluna por coluna, que é muito chato. Então agora eu já entendo que você entendeu o conceito básico da fórmula de Slock e eu posso evoluir para o uso da fórmula de Slock com os dois últimos argumentos, altura e largura. Então se a gente vier aqui para o nosso exemplo 2, você vai perceber que a nossa tabelinha é um pouco diferente. Eu coloquei até alguns colchetes aqui para você ir visualizando a diferença delas. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que isso aqui é uma tabela de uma administração financeira doméstica. Então eu tenho 3 meses aqui, janeiro, fevereiro e março. E aqui eu queria deixar uma informação que já vai fazer sentido, que esses valores eles não estão mesclados, tá? Eu só centralizei. Não se mesclam as células dentro de uma base de dados, dentro de uma tabela, de um conjuntinho de valores. Se mescla as células quando você vai fazer, por exemplo, um dashboard. Aí é até autorizado você mesclar as células. Nesse caso aqui, nunca faça isso. Então, eu centralizei os valores, tenho 3 meses aqui, janeiro, fevereiro e março, e perceba que a cada mês eu tenho essa formatação. Tenho o mês, tenho as dívidas escritas e os valores dessas dívidas. Isso se repete em fevereiro, isso se repete também em março. Então aqui eu tenho desde luz até aluguel e todos os valores que eu gastei no mês. Qual que é a ideia dessa planilha? Qual que é o problema que a gente tem que resolver? Eu preciso fazer a soma desse intervalo por mês. Até aí você fala para mim, poxa, aí é tranquilo, é só fazer uma função soma ou usar o atalho do autossoma aqui e já está tudo resolvido. Mas eu não quero somente fazer a soma, eu quero automatizar a soma desse processo, ou seja, dentro de uma validação de dados eu vou ter o mês de janeiro, fevereiro e março, e eu quero que ao selecionar fevereiro, ele selecione direto fevereiro, sem que eu tenha aqui na mão ir lá e fazer a soma. Então o que nós vamos fazer depois dessa introdução toda? A gente vai usar uma função soma, e dentro da função soma você vai usar a função de Slock. E isso vai ganhar sentido agora, olha só. Aqui na célula B3, onde a gente vai fazer a soma, eu vou chamar a fórmula soma, e logo em seguida eu já vou chamar a fórmula de Slock. E aí vai morar todo o segredo. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer a fórmula de Slock simplesmente como a gente já tinha feito antes, agremiando altura e largura. Então preste atenção em cada passo aqui. Aqui em referência eu tenho duas possibilidades. Você pode fazer duas coisas. Você pode tanto usar a referência da célula D1, e aí você tem que demarcar a quantidade de linhas que você quer descer até chegar na sua referência, ou você pode usar a célula D2. Para mim, os dois casos aqui valem a pena. Por quê? Os meus valores de interesse aqui para serem vistos como uma tabela mesmo, a gente tem os valores que me interessam, estão de D3
até o meu último valor aqui de 233, que é a minha célula I9, tá? Então, dívidas em janeiro, basicamente, são partes acima da minha tabela. Então, aqui em referência, eu vou selecionar a célula D2, porque aí eu só desço uma linha. Caso eu utilizasse a D1, é só colocar 2 linhas, mas aí é um trabalhinho um pouquinho maior. Então, para facilitar a vida, vem em dívidas mesmo e está tudo certo. Ponto e vírgula. A partir da minha referência, quantas linhas eu tenho que descer para chegar na minha tabela? Uma só. Então, coloco o número 1, ponto e vírgula. Agora que eu decidi dívidas para luz, quantas colunas eu preciso me mover? Da esquerda ou da direita para chegar nos valores que eu quero somar? Eu preciso me mover uma coluna à direita para chegar nos meus valores de soma. Então, eu coloco mais o número 1. Ponto e vírgula. Agora a gente chegou na altura e largura. E agora a coisa começa a ganhar um sentido. O conceito de altura aqui a gente consegue trabalhar com alguns exemplos e eu quero trazer um único que vai fazer sentido para vocês. O que tem em alturas? Metros. E a gente consegue colocar o quê? Esse sistema aqui de grades do Excel como se fosse um muro. Então imagina que a cada célula você vai contar um metrinho. Então vamos contar junto aqui quantos metros vai ter na sua altura. Esse intervalo tem 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 células empilhadas dentro desse conjunto de intervalos, ou seja, eu tenho 7 informações aqui de altura. Então o que eu vou colocar aqui? Número 7, porque dentro desse intervalo aqui eu tenho 7 células para serem somadas. Ponto e vírgula. Quantas colunas eu tenho de largura? Ou seja, quantas colunas tem o meu valor de soma? Somente uma, porque eu tenho somente no valor da coluna E. Não tenho na coluna D nada para ser somado, somente na coluna E. Então eu vou colocar uma coluna como largura. Número 1. Vou fechar parênteses e ele tem que me trazer a soma desse valor de janeiro. Eu preciso que ele me traga a soma do valor de janeiro. Então vou fechar a fórmula desloque, fechei a fórmula soma e vou dar um Enter. 2.191. Será que é a soma de janeiro? Vamos tirar a prova aqui. Igual, soma. Vou selecionar meu valor de 351 até 293 e vou dar um Enter. Se você abrir um pouquinho mais, vai aparecer aqui, 2.191. Exatamente o que a gente queria. Então, a gente já conseguiu fazer a soma a partir da fórmula desloque desses valores aqui. Aí você fala para mim, ainda não me convenceu do uso da fórmula soma como a desloque. Vou te convencer agora. E se eu quiser mudar de janeiro automaticamente para fevereiro? Óbvio que eu vou fazer manualmente aqui, mas eu já vou ensinar como você vai automatizar isso. Se eu quiser mudar de janeiro para fevereiro, eu vou mudar apenas um argumento, que são as colunas. Aqui eu estou falando que eu tenho que me mover da referência uma coluna para chegar nos valores que eu desejo. Mas isso aqui é referência de janeiro. Se eu quiser chegar para fevereiro, eu me movo a partir da referência uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. O valor de fevereiro está na terceira coluna a partir da referência. Então eu vou colocar aqui o número 3. Vou dar um Enter e ele me trouxe 2.400. Será que é a soma desse valor? Se você vier aqui e fizer uma autossoma, 2.400. Exatamente o que a gente queria. Então, essa parte de construção da desloque com altura e largura você já entendeu. É simples, não tem nada demais. Então agora eu vou te ensinar a automatizar. Eu não quero ter que colocar na unha aqui a contagem das colunas até o valor de cada mês. Eu quero fazer isso automaticamente. Para isso, a gente vai construir novamente a nossa fórmula. Eu vou apagar até colunas aqui e vou deixar somente a referência e a linha. E a partir daqui em colunas, a gente vai fazer igual no nosso exemplo anterior. Nós automatizamos a busca por linhas e colunas com o quê? Com a Corresp. Então aqui eu vou colocar outra Corresp também, mas somente nas colunas. Então eu vou chamar aqui a Corresp. E o nosso valor procurado vai ser essa célula aqui, a B1. Porque aqui eu criei uma validação de dados com o nome de todos os 3 meses que nós temos aqui nessa tabelinha. Então seleciono ela como meu valor procurado. Ponto e vírgula. Nossa matriz procurada vai ser de D1 até I1, que é de janeiro até março. Ponto e vírgula novamente. Agora ele pede a referência, eu quero algo exato. Então vou colocar o 0, fecho a fórmula desloque e a gente já automatizou a busca por meses. Então agora eu vou repetir. A minha altura desse intervalinho aqui é 7, então nós temos 7 células dentro do intervalo empilhadas. Coloco o número 7. E a minha largura é de somente uma, eu só tenho uma coluna com esses valores de soma. Então, coloquei o número 1, fecho a fórmula desloque e fecho a soma. A única coisa que nós mudamos da última formulinha dessa tabela para o que nós fizemos agora foi a Corresp sendo a automação das colunas. O restante está tudo igual. Vou dar um Enter
e trouxe ND, porque não tenho nada na validação. Já vai fazer sentido. Vou selecionar janeiro, 2.191. Se eu selecionar fevereiro agora, 2.400. E agora se eu selecionar março, 2.932. É a soma de março. Então você já conseguiu automatizar tanto a pesquisa entre os meses quanto a soma deles. Então, uma parte do nosso exercício já está feita. E agora um último ponto que eu queria trazer para vocês é que imagina o seguinte, se agora você quiser fazer uma soma de janeiro, fevereiro e março, como que você vai modificar essa situação? Aqui nós estamos considerando apenas uma coluna como largura, porque eu só tenho uma coluna com os valores de soma para cada mês. Se você quiser considerar todas elas, você vai ter que aumentar a quantidade de colunas de larguras. Ou seja, se nós estamos na primeira e eu quero relacionar a minha coluna de fevereiro e a de março de valores, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho uma coluna de largura, 2, 3, 4, 5. Então a minha largura vai ser da coluna de valores de janeiro até a coluna de valores de março. Portanto, são 5. E nós vamos transcrever isso para dentro da fórmula de Slock. Então vem aqui novamente nela, e aqui no lugar de 1, coloca o número 5. E agora você vai ter a soma de janeiro, fevereiro e março. Dá o Enter e eu tenho a soma dos 3 meses. Se você quisesse a soma de janeiro e fevereiro, como você faria? Ao invés de 5, colocaria 3, tá? Então vem aqui em 5 e muda para 3. Pronto, já tem a soma automaticamente deles. Então isso que define o conceito de altura e largura dentro da fórmula de Slock. Agora eu vou te mostrar um último exemplo onde você vai usar a fórmula de Slock dentro de uma validação de dados para automatizar essa validação. Então, vindo aqui no exemplo 3, eu tenho esses camaradinhos aqui, que se você é nascido na década de 90, sabe de que eu estou falando, e eu vou fazer uma validação de dados em cima desses nomes aqui. Aí você fala assim para mim, Rafa, isso é muito fácil, é só você vir aqui em dados, seleciona uma célula, vem aqui em validação de dados, escolhe a lista, e aqui na fonte você vai colocar exatamente esses camaradinhos aqui. Realmente, você está certo. Coloquei e me veio todos os nomes aqui certinho. Só que se eu apagar um nome daqui, apagar, por exemplo, o Gomes, será que aqui na validação ele tirou? Olha só. Não, ele não tirou. Ele apagou o nome, mas ele deixou uma célula em branco. Eu não queria que acontecesse isso. Então vamos lá, tem uma segunda opção. Eu posso nomear esse intervalo. Então eu vou nomear aqui como seleção. E eu vou jogar isso dentro da validação de dados com a fórmula indireto. Então eu vou vir novamente aqui em validação em dados, validação de dados. E aqui, em vez de selecionar o intervalo, eu vou colocar indireto, abro a fórmula indireto, aspas, seleção, fecho aspas e fecho parênteses. Vou dar um OK. Trouxe novamente. Legal, funcionou. E se eu apagar aqui o Gomes de novo? De novo me trouxe o espaço. Então, quer dizer, ele apagou o nome, mas não apagou a seleção. Ele não comprimiu a seleção a partir do momento que eu apago um texto. Isso é um problema, porque se você tiver uma base de dados, se você quiser deixar ela automatizada, ou seja, se você acrescenta ou diminui o valor, você vai ter que toda hora ficar colocando na unha, sabe, fazendo um por um. Isso aí também não rola, não dá. Se você tem ferramentas que fazem automação disso, você tem que utilizar. Então eu vou vir aqui nessa validação, vou apagar ela, pronto. E aqui eu vou criar uma fórmula de Slock. Primeiro a gente vai criar fora, para a gente entender todos os argumentos a serem preenchidos, e depois a gente vai colocar ela dentro de um outro campo para colocar dentro da validação de dados. Então eu vou chamar de Slock aqui. E aí o primeiro argumento é a referência. Minha primeira referência é a célula A1, que tem o nome de Da Silva. Ponto e vírgula. Entenda o seguinte, você já está na sua matriz. Eu já estou na minha matriz inteira. Então a minha matriz aqui no caso é de A1 até A10. Se eu já estou nela, quantas linhas eu preciso me mover para chegar nela? Nenhuma, eu já estou nela. Então como que você simboliza isso para o Excel? Com o número 0. Se mova 0 linhas. Ponto e vírgula. Quantas colunas eu preciso me mover para chegar na minha tabelinha com os nomes dos jogadores? 0 também, porque eu já estou nela. Então eu coloco outro número 0, ponto e vírgula. Agora tudo ganha o sentido que eu preciso passar para vocês. Que fórmula que conta textos aqui no Excel? Conte valores. É isso que a gente vai utilizar aqui. Conte
Valores. Vou selecionar de A até A, peguei toda a minha coluna, ponto e vírgula. Fecho o parênteses, dou um ponto e vírgula, e agora é a largura. Quantas colunas eu tenho para considerar aqui? Somente uma. Então, minha largura vai ser 1. Coloco o número 1 aqui, fecho parênteses, e eu preciso trazer uma informação importante para vocês agora. Eu utilizo o Office 365, e aqui no Office 365 a gente tem uma modalidade nova de ferramentas que é a matriz dinâmica, ou seja, eu consigo fazer fórmulas matriciais com uma facilidade maior. Então, se eu der o Enter, vai acontecer isso. Despejou os valores para mim. Mas para você vai retornar esse erro aqui, ó. Asterisco, valor e o símbolo de exclamação. Se acontecer isso, tudo bem, tá certo. Se você tiver um Office abaixo do 365, caso você não tenha, vai aparecer esse valor. Se você tiver o mesmo que eu, vai despejar as informações para você. Em todo caso, a gente não vai utilizar ela na planilha. A gente vai utilizar em um outro canto. Então, a informação que eu preciso passar para você é que venha na fórmula de novo, copie a sua fórmula e agora a gente vai colar em um local. Só que esse local não é a validação de dados. Você vir aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, cria um novo nome e aí você pode dar um nome para esse intervalo. Vou chamar de Seleção Clássica. E aqui em referência que você vai colocar a sua fórmula. Então dá um Ctrl V e agora dá um OK. Pronto, ela já está criada aqui para a gente. Só vamos certificar que está tudo certinho. Ok, está tudo certinho. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai jogar essa informação, esse nome que nós criamos dentro da validação de dados. Então, vem aqui em Dados, seleciona a sua célula que você quer, faça a sua validação. Vem aqui em Lista, igual, aperta F3 para trazer todos os nomes que você já criou, seleciona o nome que você deu e agora perceba que eu já tenho aqui todos os nomes criados. Eu posso até apagar esses valores que já não faz mais sentido para a gente. Então, eu apaguei tudo. E olha que legal, já tenho todos os nomes aqui classificadinhos. Então, até aí, está igual aos outros exemplos que eu tinha trazido para vocês. Só que se eu apagar o Gomes agora, o que acontece? Ele apagou daqui. Ele automaticamente reclassificou as informações e subtraiu o tamanho da minha validação. Se eu colocar aqui o Gomes de novo e colocar mais duas informações, será que ele colocou essas informações novas? Vem aqui em validação e olha que barato, já acrescentou. Então o que você fez? Você automatizou essa validação de dados. Imagina que você está fazendo a seleção, por exemplo, de uma base de dados que você alimenta e essa base alimenta um dashboard, por exemplo. Você já tem algo automatizado aqui, que sempre que for acrescentada uma nova informação ou retirada, essa sua validação aqui já fica dinâmica. Eu só preciso trazer um ponto para você de atenção, que você tem que prestar atenção mesmo. Se eu apagar um valor aqui do meio, vou apagar o Paco, ele vai te dar um erro. É como se a fórmula desse um bug, sabe? Ela travasse e desse um erro. Repara que aqui no final eu tenho 3 palavras Gomes. Olha o que vai acontecer aqui na validação. Sumiu o valor de Paco para mim, tá? Era para ter apagado, mas não apagou. Primeiro ponto de erro. E o segundo aqui eu tenho só 2 Gomes aqui. Então ela dá um bug, ela meio que dá um erro e apaga o valor que você quis apagar e o último. Então se você quiser retirar alguma coisa da sua base, exclua de vez a sua célula. Vai vir aqui na página inicial, vem em excluir, pronto. Já era, você já excluiu aqui automaticamente, perceba que ele já tirou aquele espaço que tinha, voltou até as 3 palavras Gomes. E se quiser acrescentar, é o mesmo processo. Acrescenta uma célula, já coloca uma informação nela, que automaticamente a fórmula já vai acrescentar dentro dela. E essa foi a fórmula de Slock. Espero que você tenha entendido passo a passo. Foi tudo muito desmembrado aqui para vocês. Todos os pontos, como você usa ela como uma forma de pesquisa e referência, assim como o PROC-V, como você consegue utilizar ela dentro de tabelas com alturas e larguras. E esse nosso último exemplo aqui também é bem comum, que é da validação de dados. Eu particularmente utilizo mais ela como uma forma de pesquisa e referência e nesse campo aqui de validação. Mas está aí para você o uso dessa fórmula que tem uma capacidade gigante, do tamanho da sua criatividade. Espero que você tenha gostado da aula. Visite todo esse conteúdo novamente para você tirar todas as suas dúvidas. Vai treinando junto e eu te vejo numa próxima. Valeu!